Olá, bom dia a todos. Pessoal, eu estou aqui tentar fazer o mais rápido possível. Eu parei de pegar essas caixas JBL para conserto, mas vira e mexe que tem um monte de gente pedindo ajuda aqui, pedindo dica e tal. Então eu acabei pegando uma última aqui para passar umas dicas mais é, de uma forma mais prática, né? Mostrando aqui na placa o que acontece e o que eu costumo fazer, tá bom? Vou dar uma pausa aqui. Então, de todo concerto, né? O primeiro passo, né? A primeira coisa que a gente faz sempre é dar uma verificada visualmente, né? Na placa e procurar coisas que possam ter sido afetadas de uma maneira mais grave, assim, trilha rompida, capacitor estufado, aquele tipo de coisa, né? Nessas placas da JBL acontece tudo isso, tá? Então a gente tem as trilhas que se elas estouram, ou mesmo a interligação, né, entre a parte superior e a parte inferior da placa. E eu vou mostrar para vocês agora aqui como que eu faço. É, Lembrando sempre, né, eu não sou professor nem nada, é só uma maneira de tentar ajudar aí vocês a decidir o que melhor fazer, tá? Eu parei de consertar por causa, não do conserto em si ser difícil, mas por causa da dificuldade de encontrar componentes bons, né? Aí a gente fica amarrado aqui, às vezes compra um MOSFET, você acha que é bom, coloca lá, pifa na hora. Tem muitos que acabou de ligar, queima, mesmo na lâmpada de série de 50 watts, aí que for, ligou na energia, ela estoura na hora. Aí queima o CI de novo, queima resistor, diodo, e você perde muito dinheiro e muito trabalho num conserto desse, tá? Então eu vou mostrar aqui a placa, eu já tirei alguns componentes, vou mostrar aqui os componentes que eu tenho. E aqui no microscópio eu vou mostrar as trilhas que costumam quebrar e é praticamente 90% dos casos que eu peguei aqui foi assim, tá bom? Bora lá então para a imagem. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Bom, a minha luz aqui não está muito boa, mas vocês podem notar aqui, ó, neste cantinho eu já tirei o CI, tá? Já tirei o CI. Vai dar umas balançadinhas que eu tô com o celular, tá bom? Aqui, neste trecho aqui, ó, tá vendo? É o R30. Ele estourou aqui a trilha onde é soldado o resistor e essa parte que vem para cá. Aqui também, ó, do lado desse capacitorzinho de alumínio, ele estoura aqui também, ó. Então teve um caso que, como fica muito grudado no capacitor e o capacitor tem essa base plástica, né, eu vou colocar ele aqui em cima, ver se dá pra... Aqui. Como ele tem essa base plástica, ela encobre essa trilha que rompeu ali. Aí fica exatamente aqui onde tem esse rebitezinho aqui que liga a parte de baixo da placa com essa daqui de cima, que é exatamente o ponto aqui do terra, tá? O negativo da fonte aí geral. Então, outros casos aqui, essa trilha, vou balançar aqui, desse cepino aqui, ó, passa por baixo desse capacitor, dá a volta e vem do lado de cá. Ela também costuma estourar, tá bom? Aí aqui embaixo da placa, vocês já vão ver aqui, ó,
Ó, já tem esta trilha aqui que ela levantou, ó. Eu vou ter que refazer. E às vezes esses pininhos aqui, ó, de solda, eles também se rompem de um lado para o outro. Aqui embaixo está normal, mas a parte que liga lá para cima ele quebra. Então, ó, colocando aqui no microscópio, dá para ver aqui, tá vendo? Onde rompeu a trilha. E aqui um pouquinho mais para baixo, essa parte aqui que vai no capacitor, no eletrolítico ali, tá vendo? E no R28. Aí a gente olhando aqui, ó, R28 que é o 7K5. Esse diodo aqui estava em curto também. Esse capacitor. E esse capacitor cerâmico aqui, ó, C28 do CI, ele também pifou, tá? E esse é o fundamental, que é o oscilador, né? Sem esse capacitor aí o circuito não oscila. Aí se você pega sempre essa caixa para consertar, né? Eu, como pegava bastante, eu já tinha até um estoquezinho aqui dos resistores, tudo no valor que vem, que é o próprio dela, né? MOSFET e tudo mais. Aí aqui a única diferença aqui que eu vou pôr um capacitor de 100 volts, né? Eletrolítico, MOSFET, e o principal aqui, que é este soquetezinho, né? Porque fazer a solda do CI na placa, e aí se o CI vier que for um falsificado, der algum problema, e você tiver que trocar, e com o soquete é só tirar um circuito integrado e encaixar outro no lugar. Não precisa tirar as soldas tudo novamente. Aí ele fica assim, tá vendo? Aí a única coisa que eu aconselho é, antes de você soldar esse soquetezinho aqui no lugar, que você primeiro verifica essas trilhas que eu falei, que vem essa que passa aqui embaixo desse capacitor e vem para cá. Porque depois que ele está no lugar fica mais difícil de reparar a trilha, ok? Aí é claro, né, que várias pessoas que me ligaram também esquecem. Aqui atrás, ó, tem um resistor, aí tem um diodo Zener aqui e um capacitor cerâmico. Esse diodo Zener 100% troca ele, tá? Eu nunca peguei uma que esse diodo não tivesse queimado. E esse outro cerâmico aqui que vocês estão vendo do lado aqui do eletrolítico, que no caso é o C11 de 100 nano, esse aqui, ó, dá pra ver que ele tá chamuscado também, tá vendo? Então eu já costumo trocar ele também. Que são peças baratas, né, que compensa o risco, né? Infelizmente toda vez que queima, né, o que acontece é que o MOSFET entra em curto entre o dreno e o gate. Aí essa alta tensão aí retorna ali pelo diodo UR47 lá, 47 ohms, e acaba danificando o CI e outros transistores também. Bom, é isso aí. A única coisa que eu recomendo é montar aquela plaquetinha lá de teste, né? Que aí você consegue testar o circuito integrado antes de colocar na placa. Aí eu vou gravar, eu vou montar um outro circuito aqui. Não sei se vocês já tem gente já montando, fazendo isso, tem gente que não acha necessário. Mas mesmo assim eu vou montar o circuitinho e postar um diagrama aqui. Que é eu passei por uma situação assim. O CI, ele trabalha como um flip-flop, né?
Então, enquanto uma saída está alta, a outra alterna e fica embaixo, assim, com nível baixo. E o que aconteceu? Eu peguei um CI que um dos canais, né, uma das saídas, oscilava alto e baixo e a outra não. A outra ficava sempre com tensão alta. Aí queimou um dos MOSFETs. No caso foi o Q3, tá? Porque essa saída que é do pino 5 ficava sempre em nível alto. Então por isso que é bom testar o CI antes, porque era novo, tá? Eu teve caso de eu comprar 5, 6 CI para uma mesma caixa. Colocava, queimava, colocava, queimava. Aí eu falei, não, vamos fazer um circuitinho de teste. Aí eu montei e coloquei, só que em vez de 2 LEDs, eu coloquei 4 LEDs. Porque eu queria ver se estava ficando em nível alto e baixo na mesma saída. Porque quando o circuito integrado ele chaveia para nível baixo, ou seja, desliga um dos MOSFETs, então ele tem que bloquear esse MOSFET para poder acionar o outro. Se não houver esse pulso de nível baixo no gate do MOSFET, ele não é cortado totalmente. Aí é onde a fonte superaquece e em algum momento se cruzam esses pulsos, aí queima o MOSFET. Porque se não pode ficar os dois chaveados ao mesmo tempo. E mesmo que seja por uma fração de segundo, isso já danifica tudo de novo, tá bom? Aí eu vou depois gravar no computador com o diagrama e o diagrama da plaquinha de teste, aí eu coloco aqui junto, aqui, tá bom? Bom, espero que ajude aí, né? Se ajudar, se gostar, dá um like aí, inscreva no nosso canal aí. Tem muita correria, não tenho conseguido gravar vídeos constantemente aqui, mas em breve eu vou ter um pouquinho mais de tempo aí para isso aí. E a gente vai brincando aqui novamente. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.